Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né, para talvez o nosso último vídeo, se pá, o penúltimo desse ano de 2025, onde eu vou fazer um breve resumo aí da temporada 2025 do Corinthians, né? E nesse vídeo falar sobre a temporada em si, né, em relação a números, em relação a resultados, em relação a outros tópicos, como por exemplo os problemas que o clube teve na temporada, como eu classifico a temporada 2025 e enfim, cara, vou abordando esses tópicos aqui no decorrer desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá então iniciar o nosso resumo aí da temporada 2025 do Corinthians, né? E desde já eu gostaria de pedir perdão pelo formato que eu estou fazendo esse vídeo agora, porque a minha criatividade não é lá grandes coisas, então eu meio que fiz esse formato bem basicão mesmo. Então eu peço mil perdões pela falta de criatividade, né? De tentar fazer algo decente. Mas vamos lá, né? E talvez eu prometi que eu faria um resumo, um tempo atrás, um resumo da temporada 2025 da seleção brasileira. Mas acabou que eu não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Então, fora que eu tenho que fazer a tier list do futebol brasileiro, inclusive. Não sei se vou ter tempo também de fazer esse vídeo. Pretendo fazer, mas vamos lá, né? Enquanto eu não sei se eu tenho tempo ou não. Bora então para esse resumir então a temporada de 2025 do Corinthians, né? Começando com o primeiro tópico, os resultados. Resultados da temporada. O Corinthians que disputou 5 competições nessa temporada: o Campeonato Paulista, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e também a Copa Sul-Americana. E falando da primeira competição da temporada, o Campeonato Paulista, o Corinthians foi campeão. Corinthians foi campeão do Campeonato Paulista. Ele que saiu da fila de 6 anos sem a conquista tanto do Campeonato Estadual quanto em relação a conquistas em geral. Ele estava 6 anos na fila, 6 anos aí sem conquistar nenhum título. Pois bem, ele começa a temporada 2025 aí no finalzinho de março, sendo campeão do Campeonato Estadual e assim saiu da fila então de títulos, acabou com seu jejum de conquistas, né? Em relação à campanha, o Corinthians disputou 16 jogos nessa competição, com 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Derrota essa no clássico contra São Paulo, lá na primeira fase, no Morumbi. O Corinthians, que nesse Campeonato Paulista fez 25 gols, tomou 14. Só que tem um detalhe, cara. Desses 14 gols que o Corinthians tomou no campeonato, 13 deles foram na primeira fase. No mata-mata, inclusive, cara, passando aqui por cada fase, o único gol que o Corinthians tomou no mata-mata foi na semifinal, contra o Santos, aí na Química Arena, jogou esse Corinthians, né? Na primeira fase, o Corinthians passou em primeiro no seu grupo, o grupo que tinha o Mirassol, passou em segundo, o Botafogo de Ribeirão, que ficou em terceiro, e a Inter de Limeira, que... Eita nós. A Inter de Limeira que acabou rebaixada. Tive que pausar o vídeo aqui rapidão, mas onde eu parei assim. A Inter de Limeira ficou na lanterna aí do grupo, e a Inter de Limeira que inclusive caiu para a Série 2 do Campeonato Estadual. Nas quartas, o Corinthians enfrentou o Mirassol, que passou em segundo no nosso grupo, passou 2-0. Na semifinal, ele passa pelo Santos, na Neoquímica Arena, como eu já citei, né? 2-1. Jogo esse que o Neymar ficou no banco o jogo todo. Arregou o menino Ney. Chegando na final, o Corinthians bate o Palmeiras lá no Allianz Parque, 1-0. Segura 0-0, fazendo aquele clássico feijão com arroz, né? No jogo da volta na Neoquímica Arena, para conquistar então o título do Campeonato Estadual. Para acabar com seu jejum aí de 6 anos sem a conquista do estadual, sem conquistar títulos no geral, cara. O que por si só já foi um grande alívio, cara. Um grande alívio. O que naquele momento significaria, pelo menos, não passar em branco, né? Depois de um tempo. E eu cheguei a citar lá atrás, cara, que o Corinthians, dos 14 gols que ele tomou no campeonato, 13 ele tomou no mata-mata. No mata-mata, na primeira fase, perdão. O mata-mata foi só um, né? E bom, aí naquela primeira fase, o Corinthians meio que já apontava problemas no seu sistema defensivo. Um time que disputou 12 jogos na primeira fase, tomou 13 gols, uma média acima de um gol por jogo.
realmente é muita coisa, cara. É muita coisa. Tudo bem que uma parte do campeonato o Corinthians jogou com um time alternativo ali no começo e etc. O Ramon Dias que meio que rodou o time, né, cara? Mas acabou que, né, o Corinthians tomou muitos gols na primeira fase. No mata-mata só tomou um, o que foi crucial. E, enfim, cara. É basicamente essa a campanha do Corinthians no Campeonato Paulista. O artilheiro do Corinthians no campeonato foram dois: Yuri Alberto e Thales Magno. Thales Magno que tinha começado bem a temporada, até que o decorrer dela não foi lá grandes coisas, né? Para dizer o mínimo. 5 gols para cada um. O garçom foi o Memphis, com 5 assistências, o jogador com mais assistente do time aí na temporada. E é basicamente isso, cara. É basicamente isso em relação ao Campeonato Paulista. Corinthians campeão, só alegria. Bora para a próxima competição então, né? Campeonato Brasileiro ou simplesmente Brasileirão. O resultado, o Corinthians ficou em 13º lugar. 13º lugar no Brasileirão. Diferentemente dos últimos 2 anos, em relação a 23 e 24, dessa vez o Corinthians não chegou ao ponto de brigar lá embaixo, ainda bem, mas ainda assim foi uma campanha medíocre, sabe? Aqui de fato começam os problemas do Corinthians na temporada, o que de fato foi uma campanha medíocre, uma campanha pífia, mesmo não chegando a brigar lá embaixo, um campeonato que, né? Vamos lá. Em relação à campanha, o Corinthians disputou 38 jogos, obviamente, com 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. O Corinthians perdeu quase metade de um turno aí do campeonato, né? Só para ter noção do quão ruim foi a nossa campanha, apesar de não chegar ao ponto, ainda bem, de brigar lá embaixo. Em relação aos números, 42 gols marcados, 47 gols sofridos, menos 5 de saldo de gols. Para você que não tá ligado, não tá entendendo, ué, por que o Corinthians tá com saldo negativo? Para você que não tá ligado, a conta, o cálculo feito para saldo de gols é você pegar o número de gols marcados e subtrair pelo número de gols sofridos. Como o Corinthians fez 42 gols, tomou 47, ele ficou com menos 5 de saldo, né? Inclusive, cara, tomar 47 gols em 38 jogos, coisa pra caramba, hein? Coisa pra dedéu. Mas, enfim, né? Vamos lá então para os números aí de cada turno em relação ao primeiro e segundo turno. No primeiro turno, o Corinthians, em 19 jogos, somos 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Primeiro turno bem pífio, podemos dizer assim, né? 18 gols marcados, 23 gols sofridos. O Corinthians fez poucos gols, o Corinthians tinha mais jogos disputados do que gols feitos, o que por si só já era um problema. E o número de gols sofridos, o Corinthians tomou 23 em 19 jogos. Já mostrava ali mesmo, de forma mais concreta, problemas no seu sistema defensivo, né? Já no segundo turno, os números, em relação ao número de vitórias, o Corinthians venceu mais, venceu 7 vitórias no segundo turno contra 5 no primeiro turno, empatou menos, foram 4 empates no segundo turno contra 5 no primeiro, mas em relação ao número de derrotas, o Corinthians teve uma derrota a mais, 8 derrotas no segundo turno contra 7 no primeiro turno. Ele venceu mais, só que ele também perdeu uma partida a mais. Em relação ao número de gols marcados, ele fez 24, mais do que no primeiro turno, inclusive. Porém, ele acabou tomando um gol a mais no segundo turno. 24 no segundo turno contra 23 no primeiro. Em relação à produção ofensiva, o Corinthians fez mais gols, mas defensivamente continuou com seus problemas. Os problemas continuaram. Inclusive, cara, eu tive que fazer esse destaque aqui, cara, porque só para ilustrar bem o que foi a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro, apesar de não chegar ao ponto mais baixo, que era brigar lá embaixo, obviamente, né? O Corinthians ele passa o campeonato inteiro não brigando por absolutamente nada. Ele não brigou por nada. Ele não brigou pelo título, ele não brigou por vaga na Libertadores, apesar de querer ameaçar aí em determinado momento aí no campeonato, mas acabou que foi só fogo de palha. E, como eu já citei várias vezes, não chegou ao ponto de brigar lá embaixo. Ou seja, o Corinthians basicamente passou o campeonato inteiro sem brigar por nada. Inclusive, eu cheguei a usar um certo termo que meio que o time do Corinthians largou o Campeonato Brasileiro,
meio que o Campeonato Brasileiro foi largado pelo time aí do Corinthians, o que enfim, né? Não vou comentar sobre isso. O Santos, que aparece bem aqui, cara, ele passou o campeonato inteiro. Ele passou o campeonato literalmente inteiro. As 38 rodadas brigando para não ser rebaixado. Quem terminou o campeonato à frente? O Santos. O Corinthians terminou o campeonato atrás de um time que passou o campeonato inteiro brigando para não ser rebaixado. E antes que você fala, mas dois empataram só em número de pontos. Pois bem, no critério de desempate, o Santos terminou o campeonato à frente do Corinthians. O Corinthians terminou o campeonato atrás de um time que passou o campeonato todinho brigando para não cair. Enfim, né? Enfim. Falando em relação a jogadores, o artilheiro do Corinthians no campeonato foi Yuri Alberto. Outra vez o Yuri Alberto aparecendo aqui, com 10 gols. Ano passado ele tinha feito 15, foi artilheiro do campeonato, inclusive, ao lado do Alejandro, do Vitória, que não tá mais no Vitória, inclusive. Enfim, né, cara, o Yuri Alberto continua sendo artilheiro, mais uma temporada de fato um pouco abaixo, né? Inclusive eu cheguei a cornetar no jogo de ida contra o Vasco na final da Copa do Brasil de forma bem exagerada, mas enfim, é uma temporada de fato abaixo. Um ano, eu direi, mesmo assim é artilheiro do time, mas é uma temporada abaixo. Em relação a garçons, foram 4 jogadores assistentes do Corinthians na temporada, no Campeonato Brasileiro no caso. Mateuzinho, Memphis, Garro, mesma temporada abaixo, muito abaixo aliás. E o Vitinho, recém-chegado Vitinho, com 3 assistências cada um, né? Bom, essa foi então a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Bora para a próxima competição então, né? Copa do Brasil, onde o Corinthians conquistou o seu segundo título na temporada. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil 2025. E detalhe, num cenário onde há pouco tempo atrás ele não era favorito. O Corinthians, quando ele chega assim, olha só que coisa, cara. Eu vou falar sobre a campanha de forma mais detalhada daqui a pouquinho, né? Mas antes, o Corinthians, cidadão de campanha, ele disputou 10 partidas, desde a terceira fase, onde ele entrou diante da terceira fase, poder classificar para a Libertadores até a final. Foram 8 vitórias, um empate e uma derrota. O Corinthians chegou à semifinal, inclusive, com 100% de aproveitamento. Em relação a números, o Corinthians fez 12 gols na competição e sofreu apenas 3. Todos esses 3 gols na fase decisiva, né? Semifinal e final, onde eles chegam até a semifinal sem tomar um gol sequer, né? E agora sim, falando da campanha mais detalhada, aqui eu coloquei só agregado mesmo. Eu bem queria colocar placar de ida e volta, mas ia ficar uma bagunça aqui na minha arte, então eu acabei apenas colocando um agregado. O Corinthians ele passa da terceira fase pelo Novo Horizontino, onde ele vence os 2 jogos por 1-0 e passa. Nas oitavas, contra o Palmeiras, onde ele não era favorito, onde, cara, aqui eu tenho que ser bem sincero, tá? Quando o Corinthians chega para o confronto das oitavas contra o Palmeiras era favorito. O Palmeiras era favorito para o confronto, mas acabou que o Corinthians pegou esse favoritismo e mandou o Caçoca fazer, né? O Corinthians venceu o jogo de ida na Neoquímica Arena, 1-0, gol do Memphis, gol de cabeça, inclusive, do Memphis. Chega o jogo da volta, o senhor Aníbal Moreno dá uma cabeçada em cima do jogador do Corinthians, é expulso. Nessa expulsão aí do Aníbal Moreno, o Corinthians faz 2-0 com gols do Bidu e do Gustavo Henrique. Bate o Palmeiras no Allianz Parque, faz 3-0 no agregado. E avança então para as quartas de final, batendo um dos favoritos, né, para essa Copa do Brasil. Chega nas quartas contra o Atlético Paranaense, que estava jogando a Série B. Em 2026 ele vai jogar a Série A, mas em 2025 ele jogou a Série B. Jogo de ida na Arena da Baixada, que agora virou Liga Arena, lá em Curitiba. 1-0 para o Corinthians, lá na Arena da Baixada. Jogo da volta da Neoquímica Arena, o Corinthians vence por 2-0. Novamente ele vence os 2 jogos e avança para a semifinal, né? Perdão. Avança para a semifinal para enfrentar o Cruzeiro, que assim como o Palmeiras nas oitavas, o Cruzeiro também é favorito. O Cruzeiro é tratado como favorito também, né, para esse
confronto contra o Corinthians, até que chega o jogo de ida lá no Mineirão. O Corinthians vence por 1 a 0 com aquele gol do Memphis, né? Mas, enfim, né? Já entrei em detalhes, já falei sobre esse gol do Memphis e não vou entrar em muitos detalhes. Chegou o jogo na volta na Neoquímica Arena, o Cruzeiro até abre 2 a 0, um gol do primeiro turno, um gol no segundo, onde o Corinthians estava muito mal no jogo, mas acabou que o Corinthians acha o gol que diminui a desvantagem no confronto, que empata o agregado, aquele gol achado do Matheus Bidu, vai para os pênaltis, e nos pênaltis brilha a estrela, brilhou a estrela no caso, de Hugo Souza. O Castro, que estava do outro lado, inclusive, cara, quando foi para os pênaltis, sendo bem sincero, meio que bateu uma espécie de déjà vu na minha cabeça ao ver o Cássio no gol do Cruzeiro. Até pouco tempo atrás era ele defendendo a meta do Corinthians e pegando pênalti, inclusive. Ai, ai, bons tempos, hein? Bons tempos. Mas agora temos o Hugo Souza, que também pega pênalti, né? O Cássio pega a primeira cobrança do Corinthians, cobrança do Yuri Alberto. Mas na hora H, na última cobrança do Gabigol, inclusive, o Hugo Souza pega no pênalti que muita gente falou que o Gabigol errou de propósito. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas o Hugo Souza foi lá e pegou. Vai para as alternadas. Nas alternadas, Hugo Souza pegou a segunda cobrança do Cruzeiro. Cobrança, se eu não me engano, do Wallace. Fernando Bidon converteu a última cobrança e o Corinthians vai para a final. O Corinthians vai para a final pela segunda vez, eliminando o time que era favorito. Era o favorito para o confronto. E o Corinthians na final. Corinthians na final da Copa do Brasil. Chega na final contra o Vasco. O Vasco que passou pelo Fluminense na semifinal, que também era favorito. Pois é, né? Acabaram que os favoritos para a semifinal eram o Cruzeiro e Fluminense. Quem passou, Corinthians e Vasco. Vai entender, né? Vai entender. Chega na final, jogo de ida na Química Arena, empate 0 a 0. 0 a 0 com o Corinthians jogando mal pra caramba, mal pra dedéu, meu amigo. Nem parecia que estava tentando para jogar uma final de campeonato, inclusive deu aquela cornetada federal no pós-jogo. Inclusive, teve um ponto ali que eu exagerei, como eu já citei, em relação ao Roberto, né? Mas, coisa de torcedor, né? Coisa de torcedor com a cabeça fervendo, né? Tive que pausar o vídeo outra vez. Mas, voltando onde é que eu tava. Assim, jogo de ida 0 a 0 na Neoquímica Arena. Chega o jogo da volta no Maracanã, com uma certa expectativa. Afinal de contas, o Vasco tava mandando seu jogo no Maracanã. E bateu outro déjà vu na nossa cabeça, lembrando aquela final de Mundial de 2000, né? Com esse Vasco no Maracanã. O Corinthians abre o placar com um golaço do Yuri Alberto, que posteriormente viria a perder um gol inacreditável, mas não vem ao caso. Depois o Vasco até empata, num erro ali do Ranieri, que inclusive eu esqueci de citar na tier list que eu fiz pouco tempo atrás. O Vasco consegue empatar o jogo, mas veio o segundo tempo, uma jogadaça. Cara, uma jogada assim que chega a ser bizarro. Cara, que jogadaça do Breno Bidon. O Corinthians faz o segundo gol, bola passa para o Mateuzinho, passa para o Roberto. O Memphis só empurra a bola pro gol para fazer o gol do título da Copa do Brasil, né? De novo o Memphis decidindo, né? Decidindo nas oitavas contra o Palmeiras, decidiu na semifinal contra o Cruzeiro, daquela forma lá, mas enfim. E agora na final, contra o Vasco. É, né? Pois é. Às vezes a gente corneta o Memphis, vira e mexe com uma certa razão, mas ele foi decisivo, né? Foi pouco decisivo, nosso digníssimo Memphis Depay, né? Em relação a estatísticas, né? O artilheiro foi o Memphis, com 3 gols na competição. Palmeiras, Cruzeiro e Vasco. E o garçom, o líder de assistência, inclusive eu botei aqui no plural, peço mil perdões, errei aqui na arte. O garçom foi o Mateuzinho, com 3 assistências, em uma delas na final. O primeiro gol do Corinthians na final contra o Vasco saiu dos pés do Mateuzinho, um belo lançamento inclusive do Mateuzinho. E também foi decisivo o nosso digníssimo Lino Matheus, né? Aqui então, finalizar Copa do Brasil. Tá aí, cara, as duas competições que o Corinthians conquistou, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O que é curioso, cara, porque o Corinthians todo quebrado, todo lascado, todo surrupiado, ganhou 2 taças, enquanto o Palmeiras, com um super investimento de 700 milhões de reais,
ficou chupando o dedo. Ficou chupando o dedo. Mas, vamos lá, né? Aqui então eu falo dos momentos de glória no Corinthians na temporada. Passei por um momento de tristeza, que foi o Campeonato Brasileiro. Bora lá, né? Depois falar dos momentos felizes, bora para mais um momento de tristeza, né? Libertadores da América. Resultado: pré-Libertadores. O Corinthians, antes mesmo da final do Campeonato Paulista, ele foi eliminado. Esse foi o seu primeiro baque, seu primeiro golpe, duro golpe na temporada. O Corinthians caiu na pré-Libertadores pela terceira vez na sua história. 2011 contra o Tolima, 2020 contra o Guarani do Paraguai, 2025 contra o Barcelona de Guayaquil. Ai, 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 ai. Falar o que, né? Falar o que? Campanha, o Corinthians venceu teve 2 vitórias, um empate, uma derrota. Derrota essa que foi aquele pipoco contra o Barcelona lá no Equador. Números: 6 gols marcados, 6 gols sofridos. Ai, ai, tristeza, viu? Dor, tristeza. Pois é, né? Na segunda fase, e sim, os times brasileiros entram diretamente na segunda fase. O Corinthians enfrentou a Universidade Central da Venezuela. Teoricamente, um adversário fácil, um adversário para o Corinthians passar o carro. O Corinthians empata o jogo de ida lá da Venezuela, depois de sair na frente do confronto. Chega o jogo da volta na Neoquímica Arena. O Corinthians ataca logo cedo no confronto, mas no finalzinho do primeiro tempo ele leva o empate, vai para o intervalo empatando dentro de casa com a Universidade Central da Venezuela. Aí fica difícil, cara. Aí fica realmente muito difícil. Veio o segundo tempo, o Corinthians sofrendo com o gol no final, precisando de gol no finalzinho do jogo. O Corinthians venceu por 3-2 e passou então para a terceira fase, né? O Corinthians passou, mas ainda assim foi vergonhoso por fato do Corinthians sofrer para passar pelo fraco Universidade Central da Venezuela. Mas enfim, né? Pelo menos o Corinthians passou, pelo menos isso. Chegou na terceira fase contra o Barcelona do Equador, time muito mais forte que a Universidade Central. Jogo de ida lá no Equador, 3-0 a Barcelona. Num jogo que, inclusive, o nosso digníssimo Ramon Dias deu aquela inventada federal, meu amigo. Cara, o Ramon Dias, ele do nada tirou uma escalação, sabe, sei lá, de universo paralelo, resolveu dar aquela inventada, né? O resultado foi esse aqui, né? Chegou o jogo da volta na Neoquímica Arena, Corinthians até vence por 2-0, mas não adiantou absolutamente nada. A missão impossível não foi alcançada. E o Corinthians, então, desta forma aqui, caiu na pré-Libertadores da América. Pelo menos dessa vez, em 2026, o Corinthians não vai ter que jogar a pré, né? Já vai diretamente para a fase de grupos. Enfim, né? Fala então do nosso primeiro momento aí de... só para não deixar passar batido, né? Artilheiros, no caso, Yuri Alberto e André Carrillo, 2 gols para cada um. O Carrillo, que inclusive fez gol na segunda fase contra a Universidade Central e na terceira fase contra o Barcelona. O garçom de novo Rearte. Meu Deus do céu, cara. Vai ser burro assim lá longe, velho. O garçom, não garçons no plural, mas garçom no singular, burro. Memphis Depay com 2 assistências. Enfim, né? Você pensa que acabou, né? Acabou, não tem mais momento. O Corinthians teve seu momento de tristeza aí na Libertadores. Parou por aí, né? Não. Bora, próxima competição então, Sul-Americana. Graças a essa eliminação aqui contra o Barcelona do Equador, diferentemente de 2011 e 2020, em 2025 ele foi para a Sul-Americana, ganhou seu consolo, entre aspas, né?
que no final das contas acabaria não sendo um consolo, porque na Sul-Americana você pensa, uma competição mais tranquila, mais viável, mais de boa. Corinthians deve ter uma vida mais fácil. Resultado: fase de grupos da Sul-Americana. Conseguiram esses camaradas aqui que vocês estão vendo, ó, ou talvez não, né? Porque a imagem tá embaçada pra caramba. Esses camaradas, vocês estão vendo aqui, conseguiram esta proeza aqui que eu estou passando com o meu mouse. Conseguiram cair na fase de grupos. Na fase de grupos da Sul-Americana. Da possante Copa Sul-Americana. Conseguiram esta belíssima proeza que foi cair na fase de grupos. Por que eu tenho que falar dessas coisas, mano? Por que eu tenho que falar dessas coisas, velho? Na moral, mano. Na moral, velho. Tem coisa pior pra falar ainda. Ai, meu sagrado. Campanha: 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 2 de cada em 6 partidas. Números: 5 gols marcados, 5 gols sofridos. Dor, mais tristeza. Que tristeza, como diz aquele meme. Tristeza dupla, né? Porque teve essa tristeza aqui e ainda teve mais essa. Dureza, viu? Dureza. Passando aqui de forma mais detalhada pela campanha. O Corinthians ele foi eliminado ao terminar em terceiro, com 8 pontos e 0 gols de saldo. O América de Cali, crê em Deus Pai, terminou em segundo, também com 8 pontos, porém com 2 gols de saldo. Enfim, né? E ele passou longe de passar diretamente para as oitavas. Para quem não tá ligado, o primeiro colocado passa diretamente para as oitavas. O segundo colocado vai para uma espécie de playoff contra o time eliminado da Libertadores. Nem isso o Corinthians conseguiu, né? Nem isso. Ele não conseguiu a vaga nem para o playoff e passou longe da vaga direta. Enfim, né? Enfim. Logo na primeira rodada, aconteceu essa tristeza aqui, né? Onde o Corinthians ele perde a primeira rodada na Neoquímica Arena pro Huracan da Argentina. Na segunda rodada ele empatou na sorte contra o América de Cali lá na Colômbia. Na terceira rodada ele venceu, já sem o Ramon Dias na Neoquímica Arena. O Corinthians sob o comando do interino Orlando Ribeiro. Agora eu vi que tá meio torto aqui, mas enfim, já foi. Quarta rodada, Corinthians precisando vencer, passou a sua segunda vitória seguida para ganhar confiança e encaminhar a classificação, já com o Dorival Júnior no comando. O Corinthians ele empata com o América de Cali, ele sai na frente, mas toma o empate da América de Cali. Na quinta rodada ele vence o Racing lá no Uruguai, mas já se encontrava numa situação difícil, onde ele precisava vencer o Huracan na última rodada e torcer por um tropeço do América de Cali contra o já eliminado Racing do Uruguai, né? Bom, o resultado paralelo, que foi o tropeço do América contra o Racing, ele aconteceu. O América de Cali ele empatou com o Racing do Uruguai, se eu não me engano, em casa. Inclusive, esse foi o único ponto conquistado pelo Racing nessa Sul-Americana. E beleza. O Corinthians ele vai para a última rodada contra o Huracan, já classificado, já garantido diretamente nas oitavas, já sem ter o que fazer. O Corinthians ele vai para a última rodada contra o Huracan, que depois desse confronto aqui da sexta rodada, o Huracan teria pela frente uma final ali da Argentina, não sei se é campeonato argentino, uma Copa Argentina, enfim, daquela bagunça chamada futebol argentino. O Huracan ia jogar uma final, não lembro de quê, até porque é difícil saber, né, em relação ao campeonato argentino. O Huracan, por conta disso, ele foi a campo com o time reserva. O Huracan, ele foi a campo com o time reserva contra o Corinthians. Aí você pensa, bom,
é a oportunidade perfeita, é a chance perfeita do Corinthians bater o Huracan na Argentina e conseguir pelo menos, aproveitar o tropeço aí na América de Cali e passar pelo menos para o playoff. Não é uma vaga direta, mas um playoff é melhor do que ser eliminado, não é? Conseguiu na proeza, que inclusive tá... Eita, poxa. Tá sendo atrapalhado por esse negócio aqui do Canva. Conseguiram esta proeza aqui, ó. Conseguiram a proeza de perder para os reservas do Huracan e serem eliminados na fase de grupos da Sul-Americana. Conseguiram a proeza, cara. Conseguiram perder. Cara, não bastasse perder o jogo em casa, com o time titular, atitude de informação. Quando ele pega o time reserva do Huracan, lá na Argentina, e perde pro time reserva e é eliminado. Cara, meu... Não bastava ele ter que vencer. Ele precisava contar com um resultado paralelo. E teve um resultado paralelo. Só que... Cara... Mano, como é que conseguiram perder esse jogo, cara? Mano, era a... Mano... Você nem o que dizer, cara. Você nem o que dizer. Cara, eu não sei nem o que dizer sobre isso aqui, velho. Eu não sei nem o que dizer sobre isso aqui. Cara, é por isso que eu não... Cara... Eu tô perdido, cara. Eu tô perdido. Eu cheguei a ficar perdido. Não cheguei a chegar ao ponto de... Sabe? Conseguiram cair na primeira fase, na fase de grupos da Sul-Americana. Perdendo para um time reserva, de um time que não tinha mais nada pra fazer. Mais nada pra fazer. Cara, bizarro um negócio desse. Bizarro um negócio. É melhor continuar, né? Antes que eu... Né? Falar então de estatísticas então do time, né? Os artilheiros foram 1, 2, 3, 4, 5. Memphis, Romero, Bidu, Ranieri e Mateuzinho, todos com um gol marcado, um gol para cada um. Garçons, agora sim no plural. Carrilho, Hector Hernandes, fala dele. E Michael, cada um com uma assistência. E sim, eu coloquei só o Memphis e o Carrilho nessa arte porque, né? Se eu tentasse colocar, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores nessa arte aqui. Ia dar um certo trabalho, né? Inclusive, deixa eu até fazer um favor aqui, né? Volta um pouco, volta aqui, ó. Aqui eu coloquei 5 jogadores. Se com 5 jogadores já preencheu todo esse espaço aqui, imagina, por exemplo, se eu tentasse colocar 8 jogadores aqui. Aí fica difícil, né? Aí ia ficar realmente muito difícil. Provavelmente não ia conseguir entregar isso aqui no prazo correto, né? E... Enfim, né? Bom, está falando então os resultados aí da temporada. No Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana. Bora então para o próximo tópico, que são os números aí da temporada. E sim, eu coloquei uma calculadora aqui no meio. Não me questione por quê, não me pergunte por quê. Coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. Bom, aliás, vamos fazer de conta que isso aqui não existiu, tá? Vamos fazer de conta que eu não coloquei uma calculadora aqui no meio, tá? Bora então para falar desse tópico, números da temporada. Somando todas essas competições na temporada, o Corinthians disputou 74 jogos na temporada 2025, com 35 vitórias, 19 empates e 20 derrotas. Ele tem mais derrotas do que empates. 90 gols marcados, 75 gols sofridos em 74 jogos. É muita coisa, cara. Você é matemático que está assistindo esse vídeo aqui, ou professor de matemático, ou você é bom de matemática, enfim. Eu gostaria de te falar duas coisas. Primeira coisa, me corrija se eu estiver errado, mas isso aqui é equivalente a uma média acima de um gol sofrido por partida. Média de acima de um gol sofrido por partida na temporada. 75 gols sofridos em 74 jogos.
É alguma coisa assim, cara. Se você puder me corrigir, eu agradeço. E a segunda coisa, eu vou colocar aqui que o Corinthians teve 55,8% de aproveitamento. Eu devo admitir que fui eu que fiz essa conta, eu que fiz essa continha aí. E a segunda coisa que eu te falo, para você que é bom de matemática, se você é matemático, ou algo ligado à matemática, e enfim. Se puder me corrigir, cara, eu agradeço muito, vai me ajudar muito. Mas pela conta que eu fiz, deu 55,8. Se por acaso estiver errado, se por acaso eu estiver errado, por favor, me corrija nos comentários, tá? Falando então de números dos jogadores, números individuais então. Tivemos 2 jogadores com mais jogos na temporada, Yuri Alberto e Mateuzinho, 58 jogos cada um. O artilheiro, Yuri Alberto, com 19 gols. Ano passado ele tinha feito 30, sendo inclusive artilheiro do Brasil na temporada passada. Bem verdade que o Pedro se lesionou no meio do caminho, mas enfim, não veio ao caso. Cara, é o que eu falo, cara. O Yuri Alberto foi artilheiro do time do ano? Foi. Mas a temporada dele como um todo foi uma temporada bem abaixo. Foi uma temporada bem abaixo. Esperava muito mais do Yuri. Vamos ver se ele consegue recuperar no que vem, cara. Tomara que ele consiga recuperar. Eu meio que estou mais tranquilo. Eu cornetava ele bastante em 2023, mas outra razão. Depois eu acabei, digamos, parando de cornetar tanto o Yuri, mas enfim, né? Espero que ele consiga se recuperar no que vem. E espero profundamente que ele não faça nos 23.0 no ano que vem, né? Por favor, né, Yuri? O Garçom, jogador com mais assistências na temporada, agora sim eu fiz certo. Memphis Depay com 10 assistências, né? Enfim, esses são então os... em relação aos resultados agora, né? Eu já ia falar do próximo tópico, agora sim é o último assunto desse tópico aqui. Maior vitória, inclusive, cara, a maior vitória, curiosamente, e a maior derrota, todas aconteceram na mesma competição, que foi justamente o mesmo Campeonato Brasileiro. A maior vitória, 2 placares por 3-0 contra o Vasco na segunda rodada e contra o Mirassol, se eu não me engano, na 25ª rodada, todos eles na Neoquímica Arena. Como é freguês o tal do Vasco, hein? Tá louco. E a maior derrota, também no Campeonato Brasileiro, foi um 4-0 para o Flamengo. O campeão Flamengo, inclusive, no Maracanã. Mais dor, mais tristeza, mais rancor, né? Difícil. Bem difícil. Nossa maior derrota foi maior do que uma vitória. Sempre parece meio sentido que eu falei aqui, mas enfim, né? Bora lá então para o próximo tópico. Aqui eu finalizo então os números da temporada. Bora então para o próximo tópico. Mais dor, mais tristeza, mais sofrimento. Problemas na temporada. Os problemas que o Corinthians teve aí nesta temporada 2025, né? E ainda tem que classificar a temporada, né? Vocês vão entender como eu vou classificar a temporada. Espero eu, né? Vamos lá. Aqui, cara, eu sei que os problemas foram inúmeros. Cara, todo santo dia, que não é de hoje, né? Mas desde muito tempo, todo santo dia aparece uma notícia ruim envolvendo o Corinthians. Impressionante o negócio desse, cara. Impressionante o negócio desse. Mas fazendo um breve resumo dos trocentos problemas que o Corinthians teve. Mais um ano problemático aí na temporada. Vamos lá. Primeiro de tudo, dívida indo para quase 3 bilhões de reais. Inclusive eu esqueci de colocar aqui o RS, né, do reais. Corinthians tem uma dívida de 2,7, 2,8 bilhões ali mais ou menos, quase 3 bi. Cara, e eu vou falar um negócio aqui, viu? Do jeito que tá, mesmo com essa conquista da Copa do Brasil, ela pode ajudar, com certeza, se for bem gerido, o que, sendo bem sincero, tenho lá minhas dúvidas, mas enfim, pode ser que ela bata a casa dos 3 bilhões, tá? Pode ser que ela bata a casa dos 3 bilhões. Ai, ai.
Dívida indo para quase 3 bilhões. Podendo bater 3 bilhões nesse ano de 2026, né? 2026, né? Ai, senhor, meu consagrado. Transferban, pois tomou transferban na temporada envolvendo o Félix 2, que inclusive está bem aqui. Em relação ao Ranieri, o Corinthians já resolveu, mas ainda assim, ainda tem transferban ativo em relação ao Félix 2. O cara, além de não jogar bem, ainda dá prejuízo para o clube, né? É claro que ele não é o único, para não ser injusto com o cara, mas enfim, né? Escândalos. Escândalos que surgiram na temporada com André Sanches, novidade. Augusto Melo, Yuri Monteiro Alves. O Augusto, por conta da contratação do Vai de Bet, que envolveu certas coisas que eu não vou nem entrar em detalhes. O Andrés e do William, por conta de gastos corporativos que estão no clube, envolvendo coisas, até as coisas que eu nem vou entrar em detalhes, porque eu me recuso a entrar nesses detalhes. Mas tivemos gastos com todo tipo de coisa. Tudo quanto é tipo de coisa. Teve gasto envolvendo o nosso digníssimo, nosso glorioso Andrés Sanches, Luiz Monteiro Alves, outro ex-presidente. Ai, cara, melhor continuar, né? Melhor continuar, até porque se eu for entrar em detalhes, cara, é capaz de eu, né? O impeachment do Augusto Melo, que, cara, o impeachment, a saída do Augusto Melo do poder em si, tinha que acontecer, não tinha a menor condição dele continuar como presidente do Corinthians. Mas é aquela coisa, cara, quando você vê o presidente chegando ao ponto de sofrer impeachment, diz muito sobre o que é a gestão ou a falta dela envolvendo um clube de futebol, né? E por fim, a saída então de Fabinho Soldado, que por não aparece bem aqui. Cara, foi uma saída bem conturbada, foi uma saída que, sendo bem sincero, era questão de tempo. Era questão de tempo para isso acontecer. Acabou que aconteceu antes mesmo da virada da temporada. O Corinthians, que no momento que eu gravei esse vídeo, anunciou a contratação do Marcelo Paes, que tinha feito um belo trabalho no Fortaleza, apesar do rebaixamento em 2025. E, cara, o Fabinho Soldado tem seus acertos? Tem. Tem seus acertos ali. Ele é responsável por gerar o grupo ali nos momentos de crise. Só que ele também cometeu muitos erros, cara. Ele também cometeu muitos erros, juntamente deste camarada que aparece bem aqui no canto, né? Além do outro camarada que tá agora no poder, de forma, né, para ser presidente do tampão. Enfim, né? Apesar de ele teve suas atrapalhadas, teve seus méritos, mas realmente a saída dele foi bem complicada. A saída dele foi bem complicada. Enfim, teve tudo, né? Teve absolutamente tudo nessa temporada. Não consegui colocar tudo aqui. Primeiramente porque não ia caber. E segundamente porque, sendo bem sincero, cara, eu não tenho saco pra falar disso. Desculpa aí a expressão bem direta, mas, né? Enfim, né? Já falei demais, né? Já. Vamos continuar, vai. Vamos continuar. Até pra eu não, né? E aqui entramos então no nosso último tópico desse vídeo. Como eu classifico a temporada 2025? Como eu, Breno Oliveira, classifico a temporada 2025 do Esporte Clube Corinthians Paulista? Bom, acho que eu não preciso dizer muita coisa, né? Foi uma verdadeira montanha-russa. E não, eu não coloquei as cores azul e vermelho em referência ao país da Rússia, e o branco aqui no meio, né? Em relação ao país da Rússia. Cara, eu classifico a temporada como verdadeira montanha-russa e coloquei essas coisas aqui de azul e vermelho porque essa temporada de 2025 foi uma temporada de altos e baixos. Uma temporada de muitos altos e baixos. Os altos foram justamente os momentos de glória, que foram o título do Campeonato Paulista e o título da Copa do Brasil. Os baixos, as eliminações na Libertadores e na Sul-Americana, a campanha do Brasileirão, os problemas financeiros, o que não é de hoje, mas enfim. E esse último tópico aqui que eu vou deixar, vou até esperar aqui parar, né? Deixar para vocês lerem, é o quarto tópico, tá? Dos baixos, não vou ler isso aqui, né? Até porque, né? E é basicamente isso, é assim como classifica a temporada, uma verdadeira montanha-russa, justamente por conta dos seus altos e baixos. E é isso aí, aqui eu finalizo então o resumo
da temporada 2025. Peço perdão pelo formato meio simples demais, meio, né? Eu realmente não tava com falta de criatividade, tava com muita falta de criatividade. Vou ver se eu consigo fazer melhor no próximo ano. Se não, né? Vou ver o que eu posso fazer. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim, né? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilha pra galera para o meu conteúdo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis!